Menon é um diálogo que trata sobre a virtude, se é possível ensiná-la ou não. Esta é a pergunta norteadora do texto platônico. Inicialmente, Menon questiona Sócrates se a virtude se adquire pelo ensino, exercício, pela natureza ou outra causa. Sócrates diz que não sabia o que era virtude, muito menos será possível ensiná-la. É assim que o diálogo entre os dois se inicia. A figura socrática se afirma no texto em sua particularidade irônica, se consolidando, portanto, como o verdadeiro espírito da filosofia, uma vez que esse, ao dizer que nada sabe sobre o conhecimento da natureza da virtude, a possui em sua concepção mais completa. Assim, Sócrates confessa ser incapaz de dar uma resposta positiva ao Mênon, uma vez que ele ignora saber o que é virtude e, não conhecendo algo, não é capaz de discorrer sobre o que essa coisa é. Nesse momento do diálogo, a figura socrática oferece ao menos uma primeira lição metodológica, a qual coloca o questionamento acerca da essência como algo que precede as perguntas que diz respeito às qualidades. Menon acaba julgando ser fácil discorrer acerca da essência da virtude com os seguintes dizeres: capaz de gerir as coisas da cidade, e no exercício dessa gestão fazer bem aos amigos e mal aos inimigos, e guardar-se ele próprio de sofrer coisa parecida. Nesse sentido, o jovem retrata sua concepção da essência do homem. Por isso, logo em seguida, o mesmo discorre acerca da virtude das mulheres. Administrar a casa, cuidando da manutenção de seu interior e sendo obediente ao marido. Menon ainda exemplifica outros dizeres sobre o que é virtude. Mas Sócrates, de forma irônica, responde que procurava a essência de uma única virtude, mas com a resposta do jovem ele acabou encontrando várias. Conclui-se, portanto, que quando o filósofo pergunta sobre o que é a virtude, ele busca entender o que ela é nela mesma, quanto tal, e não os diversos tipos de arete que existem. Para Sócrates, o que deve ser primordial corresponde ao eidos ousia, aquilo que todo ente é nele mesmo, portanto a essência, a causa da entidade do ente. Com isso, Sócrates julga que essa primeira definição de Minon não é capaz de compreender a verdadeira essência da areté, pois um poder que se exerce sem justiça não pode ser uma verdadeira virtude. Dessa forma, Platão deixa explícito que a ideia não corresponde a uma mera representação intelectual, mas sim algo que diz respeito a uma essência mesmo das coisas para aquilo em que o pensamento se volta, e descobre o ser das coisas, tornando possíveis suas atividades cognitivas. Princípio ontológico. A segunda definição de Menon parte do pressuposto de querer coisas boas e consegui-las, no que não satisfaz Sócrates. Através dessa concepção, o filósofo atesta uma redundância seguida de pleonasmo, uma vez que se deseja apenas o que é bom, pois se queres o que é mal, esse desejo ocorre em função de uma ignorância, a qual utiliza o que é mal como alguma espécie de bem, e, portanto, apenas se considera a capacidade de adquirir coisas boas como arete, virtude. Se nessa for agregado o princípio da justiça, nesse momento, Sócrates utiliza de sua metodologia dialética, que acaba fazendo com que o jovem Mênon se assume em um estado de aporia, momento resultante das refutações socráticas e reconhecimento de uma possível ignorância. No entanto, passando esse estágio, Menon tenta usar contra Sócrates um método argumentativo, erístico, que se desenvolve na mera intuição de triunfo, ignorando qualquer preocupação com a verdade e, com isso, se contrapondo ao método dialógico. Neste momento do diálogo, Sócrates refuta o paradoxo epistemológico mencionado por Mênon em seu argumento e discorre acerca da razão, que faz com que se procure por algo. Dessa forma, para o filósofo, a razão que permite essa procura não se encontra no desconhecimento completo e tampouco no conhecimento total, pois a cognitividade da nossa razão se distancia desses dois extremos e se firma no intermédio. Portanto, o que existe é uma espécie de conhecimento latente. Assim, Platão, por meio do personagem Sócrates, utiliza da teoria da reminiscência, que é a ideia de que o conhecimento é inato em seres humanos e que já existia antes de nossas vidas atuais. Ele acreditava que a alma humana é imortal e que antes de nascermos, vivemos em um mundo de ideias perfeitas onde adquirimos conhecimento.
Quando nascemos, esse conhecimento é esquecido, mas pode ser lembrado, um processo chamado por ele de reminiscência. O relato mítico proposto pelo filósofo envolve a pré-existência das almas, palingenésia, que coloca a alma humana como imortal, e ao assumir essa característica de imortalidade, pressupõe-se que, ao nascer novamente das almas, que traz consigo a participação em várias vidas, o que faz com que a alma tenha conhecimento sobre todas as coisas, tornando necessário apenas o processo de despertar em si este conhecimento de uma vida anterior e que ainda se encontra em um estágio adormecido. Sócrates mandou chamar o escravo de Mênon, que nunca tinha estudado geometria. Irá fazer algumas perguntas para que o escravo responda. Sócrates, através de um diálogo socrático, conduz o jovem para a compreensão do resultado. Ou então, como afirma, ajuda o jovem a se lembrar de algo que já sabia. Sócrates desenha para o escravo um quadrado com lado igual a 2 pés. O escravo concorda que o quadrado é dividido ao meio pelo segmento que une os pontos médios de dois lados opostos. O escravo concorda que o quadrado de lado igual a 2 pés tem 4 pés ao quadrado de área. O escravo concorda que é possível desenhar um quadrado com 8 pés ao quadrado de área. Afirma erroneamente que o lado desse quadrado tem 4 pés. Sócrates desenha um quadrado com lado igual a 4 pés. E o escravo concorda que esse quadrado tem área igual a 16 pés ao quadrado. O escravo conclui que o quadrado com área igual a 8 pés ao quadrado não pode ter lado igual a 4 pés. O escravo concorda que o lado do quadrado de área igual a 8 pés ao quadrado deve ser maior do que 2 e menor do que 4. Propõe então o valor 3. Sócrates desenha um quadrado com lado igual a 3 pés. O escravo concorda que esse quadrado tem área igual a 9 pés ao quadrado. O escravo conclui que o quadrado com área igual a 8 pés ao quadrado não pode ter lado igual a 3 pés. Reconhece que não sabe o valor correto. Sócrates desenha um quadrado formado com 4 cópias do quadrado com área igual a 4 pés ao quadrado. O escravo concorda que este quadrado maior tem 16 pés ao quadrado de área, tomando uma diagonal de cada um dos 4 quadrados. Sócrates obtém um novo quadrado. O escravo concorda que esse último tem área de 8 pés ao quadrado. Mas afinal, o que foi aprendido ou recordado pelo escravo? A resposta a essa questão está na seção meta-eclântica, ou seja, nos comentários de Sócrates a Meno. Antes de cada nova etapa da demonstração da teoria, vejamos. Antes de cair em aporia, o escravo julgava saber aquilo que na verdade não sabia. Na aporia, descobre que não sabia. Ao compreender que a linha diagonal é o lado do quadrado duplo sobre a solução do problema. Porém, todos esses estados de alma exprimem uma convicção interior, espécie verbalmente incorreta. Quando inconscientes, em outras respostas dadas, corretas. Quando conscientes. É deste modo que, abre aspas, naquele que não sabe sobre as coisas que porventura não sabia, existem opiniões verdadeiras sobre estas coisas, fecha aspas. Assim, segundo nossa análise do Mênon, Platão procura demonstrar qual a virtude deve ser investigada e aprendida pela reminiscência. Um bom nascimento, o convívio dos concidadãos, a imitação dos homens de sucesso, o cuidado com uma boa educação, tudo conta. Mas a única forma de buscar a virtude é tentar recordá-la pela investigação raciocinada, o que não quer dizer que a adoção de um método de investigação voltado para a descoberta de proposições a priori invalide o conhecimento empírico. A virtude pode ser recordada apenas projetivamente. O ideal do saber, para Platão, não se resume ao conhecimento sobre realidade, sobre o mundo e os homens. Vai além e se apresenta como disposição humana para uma vida virtuosa e feliz para aquele que bem sabe conduzir sua vida. A virtude, por fim, em termos teóricos, é saber, e a única forma de aceder a ela é através da filosofia. Já em termos práticos, é um dom divino, pois é inexplicável o modo como se manifesta em alguns homens, em circunstâncias que não é possível a sua transmissão aos outros. Ao final, e como é bem comum dos diálogos socráticos, Sócrates e seu interlocutor não conseguem responder à pergunta inicial. Platão deixa para você, leitor, a tarefa de pensar o que é a virtude.